Uma boa noite no nome do Senhor Jesus. Bom, nós vamos começar a nossa escola, né? E, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer o seguinte. A leitura será em Malaquias, capítulo 4. Malaquias 4. Eu acredito, como os irmãos que estão aqui, que nós cremos na Bíblia. Nós temos isso em comum, né? Nós cremos na Bíblia. E a Bíblia nos ensina que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Vocês concordam com isso? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, não é só a fartura, não é só as bênçãos, não é só o emprego, a saúde, essas coisas boas, né, que Deus nos dá gratuitamente, mas também as crises, as tribulações, as adversidades, as enfermidades. Porque quando o Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo para escrever isso, ele disse todas as coisas contribuem, né? Todas as coisas, ele disse tudo. Então, não só a fase boa como a fase ruim, não só a bonança como a crise, né? Então, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Tá certo? Vocês concordam? Eu estou citando as Escrituras, não estou lendo, mas vocês sabem que está escrito. Agora, essa fase que nós estamos vivendo, esse tempo que nós estamos vivendo, é também, né? Esse tempo que a gente vive também tem que contribuir para o nosso bem. Há de contribuir para o nosso bem. O que essa mensagem tem produzido na tua vida? Durante todos esses anos que você vem à igreja, que você já é batizado, que você já... Todas essas centenas de mensagens que nós já ouvimos, e centenas de programas de rádio, e milhares de hinos que nós já ouvimos, mensagens de hinos que nós já ouvimos. O que é que isso tem produzido na tua vida? O que é que isso tem produzido na tua vida? E agora nós pegamos uma furada no dedo, e aí deu para manifestar coisas que nós deveríamos ficar preocupados. Porque a profecia de Malaquias, vamos ler? Vamos ficar de pé em uma palavra de oração. Eu não vou ter pressa, porque a matéria é extensa e ela não tem como terminar agora. Domingo de manhã, se Deus quiser, vai continuar, né? Então vamos ter uma palavra de oração. E logo mais a irmã, a Anne Cristina Azevedo, ela vai adorar a Deus com ele. Senhor Jesus, nós te louvamos. Eu acredito, meu Pai,
que o Senhor há de nos dar uma grande mensagem, sabendo que hoje essas mensagens elas não estão ficando mais aqui dentro das quatro paredes, mas elas estão viajando. Essa voz está viajando agora. E acredito que vai abençoar outras pessoas que estão em outros lugares, em outros estados, em outras cidades, quando receberem essa mensagem. E isso também nos responsabiliza, Senhor. Nos ajude, abençoa a tua noiva, abençoe, Senhor, o nosso presidente, abençoe todo o seu ministério, todos esses homens, dê sabedoria a eles, entendimento, para que possamos ter tempos de paz. E a nós que estamos aqui, nos abençoe também com tua palavra, e a todos os teus filhos, os que não puderam vir, mas que hão de ouvir essa voz, hão de ouvir esta mensagem. Nós pedimos a tua bênção no nome do Senhor Jesus. Amém. Então nós vamos ler uma das escrituras mais conhecidas entre o povo da mensagem, né? Malaquias, capítulo 4, e versículo 5 e o versículo 6. E observe a profecia, aqui, essa profecia que tem que se cumprir nesses dias. A profecia, essa profecia. Observe bem. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Aí, veja, a promessa está aqui. E converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Podeis assentar. Muito obrigado. Então, observe bem isso aí. A mensagem de Elias vai converterá o coração dos pais. Pode se aproximar, só estou coisa que está demorando. Dos pais aos filhos, os pais pentecostais, aos filhos que somos nós. E vai converter o nosso coração ao coração dos pais. É uma conversão. Amém. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar.
Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, estar ao teu lado, Senhor. Veja essa escritura agora. Então, foi prometido: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Então, esse ministério iria converter. Ou seja, ele vai produzir o mesmo tipo de fé que a igreja primitiva tinha. Agora, vamos nos ferir agora com a palavra. Vamos nos ferir com a palavra. Minha intenção é que eu me fira com a palavra, porque eu sei que quando a palavra me fere, a própria palavra me cura. Mas tem coisa que a gente tem que analisar friamente. Friamente. Então vamos agora, veja São Marcos 16. São Marcos 16. Depois da ressurreição. Então, Jesus aparece aos seus discípulos. E começando do versículo 16, outra escritura muito, mas muito conhecida entre o meio evangélico, de um modo geral, entre o meio evangélico. Está dizendo assim: Jesus disse: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado.
e estes sinais seguirão aos que crerem. Observe, não é os que crêem vão seguir os sinais, mas os sinais seguem os que creem. Preste atenção bem nisso, como Jesus disse. E estes sinais seguirão aos que crerem. Não é que a gente não é que nós vamos seguir os sinais nos seguem. Os sinais nos seguem, nos acompanham. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aí seria a minha pergunta, que eu penso que a gente deve se ferir com isso, se esse corona está inserido aqui. Porque a Bíblia nos ensina que o Senhor Jesus Cristo levou sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Será que o corona não está incluso nisso aí? Jesus não levou na cruz do Calvário também essa gripe aí, O que é que vocês acham? Nós estamos sendo desafiados a crer. Agora, por que nós vamos ter medo então? Não foi prometido que a mensagem que Deus enviaria o Elias, e a sua mensagem converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais? Estão entendendo? Então, o que é que a gente tem que temer? Ou será que Jesus levou só a lepra, levou a cegueira, levou o problema de rins, de coração, de cabeça? Aí quando chegou no corona, nesse irmão corona aí Jesus disse: não, olha, meus servos, isso aí é forte demais. Eu não dou conta desse demônio aí. Não, Jesus disse: todo o poder foi me entregue nos céus e na terra. Não. Então, eu espero que a gente se fira com a palavra, para que a gente possa também ser curado pela palavra. Mas está escrito isso aqui: estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Agora, quando você estuda demonologia, você aprende lá que toda doença é um demônio. Entendeu? Então, essa infinidade de igrejas que há hoje, infinidade de igrejas que existe hoje, com esse grande número de crentes que existe, mas não creem. Não creem, a maioria estão com medo. Estão com medo. E isso é uma coisa estranha, muito estranha.
Claro que a gente sabe que existe, como eu ouvi a mensagem daquele irmão lá dos Estados Unidos, sobre coragem e tudo, e o lavar as mãos, né, essas coisinhas assim, lavar as mãos e tudo bem, né? Mas alguma coisa razoável, alguma coisa sensata a se fazer, asepsia, essas coisas. Mas ter medo, ficar com medo, não, aí já é uma coisa. Então, eu espero que esse final de semana a gente saia da igreja mais encorajado, né? Com mais coragem, com mais fé. Porque se você ler o que o Evangelho produziu na igreja primitiva, nos dá vergonha. Deixa a gente com vergonha. Porque eles foram jogados nas covas dos leões e fizeram tudo que podiam fazer com aquele povo. E foram lançados aos montes, nas arenas. Mas eles rendiam seu espírito ao Senhor cantando. E o ministério de Elias, ele vai converter o coração dos filhos aos pais. Então, estes sinais seguiram a igreja primitiva. E por que não segue a nós também? Então será que a gente não está dando tanta ênfase para a mensagem como nós deveríamos dar? Nós estamos dando atenção à mensagem. Você lê a mensagem, você ora, você estuda a mensagem, você estuda a Bíblia. Você aplica essas coisas na sua vida? Nós estamos aplicando? Porque se nós aplicarmos, vai ter o mesmo efeito. Porque o irmão Branham disse assim, naquela visão além da cortina do templo, ele disse, os de Paulo estão aqui? E o anjo respondeu a ele, estão. O irmão Branham disse, se os de Paulo estão aqui, os meus também estão. Porque eu preguei o mesmo evangelho que Paulo pregou. Então tem que produzir o mesmo efeito, irmão. Caso contrário, tem alguma coisa errada. Então nós vamos aqui. Vamos ver aqui, nessa mensagem de restauração, citações, né? Na página de número 24, página de número 24, observe o que o irmão Branham está dizendo aqui. É o parágrafo 208. Deus disse a Eva que viria o tempo quando a palavra viria a ela. Deus disse a Eva que viria o tempo quando a palavra viria a ela. Recordam? Tudo que se perdeu seria restaurado. Tudo que se perdeu seria restaurado. Há uma só que pode restaurar, e essa é a palavra correta. Então,
tudo aquilo que se perdeu desde a igreja primitiva até os nossos dias, Deus prometeu que Ele restauraria. E a mensagem converte o coração dos filhos aos pais. E o coração dos pais aos filhos. Mas Deus disse para Eva que viria o tempo quando a palavra viria a ela. Como tenho dito, se disparo um rifle e não acerto no alvo, então tenho que regressar para trás para ver onde está o erro. Então, isso nós devemos analisar. Estamos errando o alvo, então vamos voltar e ver aonde nós erramos. Porque a palavra não pode errar. A palavra não pode errar. Mas nós erramos. Então, tem que regressar a esse ponto para começar de novo. Tem que regressar a esse ponto para começar de novo. Neste caso, se regressamos ao ponto de erro, teríamos que regressar a Niceia e ali começarmos de novo. Deus prometeu a Eva espiritual o mesmo que havia prometido a Eva natural. Que a palavra lhe seria restaurada outra vez. Nos últimos dias, ele prometeu restaurar a palavra original à igreja. Vejam bem, quero que estejam seguros, porque a fé dá segurança. A fé, ela tem que te dar segurança. Você tem que estar seguro. Sabe, quando você está seguro, você não tem temor. Você não tem temor. Quando você está seguro. Deus prometeu a Eva que o tempo viria quando a palavra seria restaurada por sua semente. Agora, ela, a noiva hebreia, tinha seu substituto quando chegou a palavra. Que fez? Disse: não quero isso, é muito humilde. Quando a palavra chegou para a noiva hebreia, ela já tinha um substituto. Ela já tinha um substituto. Aí, quando a palavra veio e chegou a ela, ela rejeitou a palavra. Por quê? Porque era muito humilde, era muito simples. Muito humilde, muito simples. Não pareceu bem, não tinha suficiente brilho. Isso é o mesmo que fez a noiva hebreia. Eles ouviram aos substitutos, porém Deus lhe prometeu o verdadeiro. Quando o verdadeiro chegou, não quiseram, porque era muito humilde, não lhe pareceu bem. É o mesmo hoje. Aí a gente vai e já começa a entender o que eu estou querendo, o que Deus me deu, o que Deus está me dando, que eu estou observando. Estou observando nos irmãos. Eu não estou nem indo lá fora, só observando nos irmãos mesmo, na igreja. O comportamento. O comportamento. Então, e isso eu fico pensando, se nós não tivermos
se o Evangelho, todos esses anos que a gente tem pregado, não está produzindo coragem para enfrentar um vírus, imagine como que nós vamos ter fé para arrebatamento. Como que a igreja vai ter fé para ser raptada? Muito bem. Agora eu vou voltar um pouquinho na página 23. Página de número 23. E aqui é o parágrafo 174. Lembrando que isso aqui são citações do Mombrana. É um apanhado de várias mensagens, né? Então, não há uma ordem de parágrafos. É aleatório. São citações. Por isso eu estou citando a página. Na página de número 23, no parágrafo 174, preste atenção o que o Mombrana diz aqui, 173 e o 174. Diz assim: agora, porém, ele prometeu que nos últimos dias proveria a maneira de restaurar. A palavra do Senhor cairia sobre a terra como fez no princípio e restauraria. E que deve fazer este indivíduo que vem, profeta, né? O Elias. E que deve fazer este indivíduo que vem ungido com o Espírito de Deus? O que deve fazer? Ele simplesmente trará a fé dos filhos novamente à fé dos pais. A sua mensagem, a unção, a mensagem deste ungido, ele vai restaurar a fé original. A fé, vou ser honesto com os irmãos, eu não entendo, eu tenho, assim, dificuldade de crente que diz que crê na mensagem e não lê a mensagem. Só vem para a igreja, senta, sai do culto, a gente pergunta o que, me dá um destaque, eles não sabem nada. É sinal que eles não estão prestando atenção, que eles não estão se interessando. Só é igrejeiro, vem só para a igreja. Mas a mensagem entra por um ouvido e sai pelo outro. E você tem que entender uma coisa, vai chegar, isso é individual, viu, irmão? Isso é individual. Papai não vai te dar isso, não. A mamãe também não. A mamãe vai ter que ter a dela. O papai vai ter que ter o dele. O irmão vai ter que ter o dele. O obreiro vai ter que ter o dele. O pastor vai ter que ter o dele. E você vai ter que ter o seu. Aí não fique assim. Depois não vai culpar Deus quando você ligar seu celular e ver Moisés e Elias pregando lá na Palestina. Diz que não teve ensino na igreja. Eu não ouvi a mensagem, eu não ouvi a palavra. Os sinais aquilo não me era fraco, aquilo não interessava, aquilo não tinha emoção, aquilo não tinha. Então, não vá culpar Deus depois, porque a mensagem ela é perfeita. O errado somos nós.
Nós não temos que cortar a mensagem para encaixar na gente. Nós temos que nos cortar para encaixar na mensagem. Caso contrário, você vai ter uma decepção qualquer dia desse. Você pode ter uma decepção qualquer dia desse. Porque nós já vimos que quando o rapto acontecer, a igreja continuará na terra pregando. Vai continuar a ter culto. Só não vai servir para mais nada. Mas vão continuar cantando, vão continuar tocando, vão continuar... Mesma coisa. Só que o Espírito Santo já o salvou. Tudo isso que nós falamos através desses anos, tudo está gravado. E essa voz vai ser o teu juiz. Será o teu juiz. E nós seremos julgados, inclusive eu vou ser julgado por essa voz. Por essa voz. Mas vamos aqui em frente. Então, este indivíduo que vem ungido com o Espírito de Deus, ele simplesmente trará a fé dos filhos, novamente a fé dos pais. Assim é como restaura. E quando você tem esta mesma palavra no mesmo lugar como foi aqui, então fará a mesma coisa. Se a palavra estiver no mesmo lugar que ela esteve lá no princípio, então ela vai fazer a mesma coisa. Pense bem nisso. Agora, quando um homem rejeita a verdade do Evangelho, preste atenção nisso, por favor. Quando o homem rejeita a mensagem do Evangelho, o que acontece, irmão Brana? O que acontece? Quando o homem rejeita a verdade do Evangelho, Satanás o marca. Onde? No ouvido. Satanás o marca no ouvido e o faz surdo para que não possa jamais escutar a verdade. Já não há esperança. Se alguém conhece a verdade, então a verdade o faz livre. Se um dia você conhecer a verdade, ela vai te libertar, porque está escrito na palavra. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então veja, não aceite você a marca do diabo de incredulidade. De incredulidade. A marca da besta é incredulidade. Nossos cabelos estão caindo. Nós estamos, como diz os terráqueos, nós estamos careca de saber disso. Que a marca da besta é incredulidade. Ele aporá sobre você, ainda neste mesmo culto, se puder fazê-lo. Então, se o diabo puder injetar isso em você, ele vai fazer nessa reunião mesmo. Nesse culto mesmo. Se ele puder fazê-lo. Ele porá a você contra a parede, e você se irá daqui dizendo: eu não estou seguro disso. Não, eu não estou seguro. Talvez ele não esteja lendo corretamente, ele não tem muito estudo mesmo, ele não está lendo corretamente.
Sabe uma coisa? É como de, aí eu vou ouvir outro ministério. Eu vou ouvir outro ministério, aí vai ouvir outro ministério. Como se a mensagem aqui não fosse a mesma. Como se a letra desta mensagem não fosse a mesma. Mas é a mesma. E o que o Espírito Santo produzirá através da letra dessa mensagem, aqui, em Benevides, ele vai produzir em qualquer parte do mundo. Porque ele continua a ser o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, ele porá a você contra a parede e você se irá daqui dizendo: eu não estou seguro disso. É melhor que vá para a sua casa e estude isto bem. Então ponha-se a orar em sinceridade, porque nesta hora tão sagrada, tudo é perfeitamente bíblico. Fique humilde e diga: Deus o disse e não há mais nada que dizer. Não há mais nada o que dizer, porque Deus o disse. Então, observe a importância de nós nos arrependermos. A noiva hebreia o rejeitou, porque ele não era humilde e simples, porque ele era muito humilde e simples, e ela já tinha um substituto, né? Ela já tinha um substituto. E há pessoas que irão receber a marca da besta na igreja. Como? Por incredulidade. A marca da besta é a incredulidade. Aqui eu quero ver se consigo concluir isso aqui. Você tem que entender, agora, o parágrafo 36 e 37 da mensagem Olhando para o Invisível, 36 e o 37. Veja que coisa tremenda o irmão Brana fala aqui. Você sabe, quando a igreja for arrebatada, significa que ela vai ser tirada com força daqui. Significa que ela será arrancada, ela será tirada com força daqui. Arrebatamento, será arrebatada. Arrebatada. Então, ela atingirá uma velocidade incrível. Por isso, a necessidade de termos esse corpo, né, trocado, mudado, transformado, num abrir e fechar de quê? Esse corpo não aguenta. Esse corpo não aguenta. Mas observe, os pilotos de avião, desses jatos, né? Aviões a jato, eles me disseram para o irmão Brana isso aqui. Os pilotos me disseram, os quais pilotam estes velozes aviões a jatos aqui. Eles dizem que o avião, chegando a uma determinada velocidade, que ele vibra e sacode. Quando eles chegam em certa velocidade, a velocidade é tão grande que eles começam a vibrar e se sacudir. E parece, quando eles atingem essa velocidade, e parece que os parafusos vão sair dele, que as asas vão sair,
até eles atravessarem aquela barreira de som. Eles têm que atingir uma velocidade muito grande, e quando eles atingem essa velocidade, eles começam a se sacudir. Eles começam a ser sacudido, vibrar, que parece que as asas vão cair, parece que os parafusos vão cair. E é exatamente isso que está acontecendo com a noiva de Cristo. Conforme nós vamos recebendo de Deus, e vamos crescendo, e vamos subindo, aí nós chegamos a uma velocidade tão grande, que parece que nós vamos quebrar tudo, nós não vamos aguentar. E uma vibração daqui, uma vibração dacolá, uma mexida daqui, outra mexida dacolá, um problema daqui, outro problema do lá, uma pressão daqui, outra pressão dacolá. Mas por quê? Porque nós estamos subindo. Nós estamos atingindo uma grande velocidade. E pense bem, os pilotos disseram isso para o irmão Brana. O irmão Brana deve ter balançado a cabeça. Ele era um homem espiritual, né? Tinha uma mente espiritual, né? Estava falando aquelas coisas naturais e ele estava aqui com aquela mente espiritual, vendo a noiva subindo. Mas veja bem, parece que os parafusos vão sair dele, que as asas vão sair até eles atravessarem a barreira do som. Mas uma vez atravessando aquela barreira de som, eles dizem que o avião simplesmente navega tranquilamente. Aí quando você lê aquela mensagem, véu adentro, ele diz, quando você entra na presença da glória de Shekinah, e aquela pele cai, você fica à prova de som. Você fica à prova de som. Não te preocupa, está vibrando? A pressão está grande, parece que vai cair. Não vai cair, é porque você está subindo. Mas quando você atravessar a barreira do som, pronto, aí você vai navegar, você vai navegar tranquilamente, sem fazer tanta força. Você vai estar seguro, você vai estar por cima de tudo. Então, quando você navega, o avião simplesmente navega tranquilamente. Quando ele atravessa aquela barreira de som, aquele é o obstáculo que está no caminho do avião. Quando ele atravessa a barreira do som, então ele desliza suavemente. Oh, se a igreja deste dia pudesse alguma vez orar para atravessar a barreira do pecado, a barreira da incredulidade, eles poderiam gritar a vitória do Deus vivo, uma vez atravessando aquela barreira, olhando para o invisível e deixando o mundo vibrar e fazer o que eles bem entendam. O mundo vai acabar com uma gripe. Quem está lá em cima está deslizando. Vai morrer não sei quantos. Quem está lá em cima está deslizando. Está tranquilo. Pode chegar e dizer, mas irmão, tu não está entendendo? Você não está entendendo o que está acontecendo? É uma pandemia, é no mundo inteiro. Isso vai morrer muita gente, e vai morrer tantos mil. Um rapaz disse para mim,
o mundo será renovado. Eu disse, eu duvido. Ele disse, vai morrer tanta gente, o mundo vai ser renovado. Eu disse, eu duvido. Porque só vai haver uma renovação depois que a terra for queimada, que ela for purificada. Aí sim, e a noiva descer para o milênio. Vai ser aqui na terra, mas vai ser a coisa vai estar purificada. Mas existe um Deus vivo, e quando perdemos a nossa descrença e nossa incredulidade nele, e atravessamos aquele lugar que o mundo está dizendo, o dia do milagre já passaram. Eles estão dizendo isso aí. Eu digo, não, olha, não, eu li São Marcos 16. Não, rapaz, já passou isso aí. Os dias do milagre já passaram. Não tem jeito mais não. Você vai morrer mesmo. Você vai ficar infectado, você vai morrer. Porque os dias do milagre têm passado, é isso que eles estão pregando para a gente. Estão querendo que a gente creia nisso. Que Jesus Cristo não é o mesmo. Que Ele não levou sobre si as nossas enfermidades. Que São Marcos 16 não está mais em evidência hoje, porque os dias do milagre já passaram. Agora, como que eles vão fazer um crente nascido de novo crer nisso? Que atravessou a barreira do som. Se você olhar para a palavra bendita, que diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e voltar sua cabeça em direção àquilo, e firmar até você passar aquela vibração, atravessando as barreiras da incredulidade, e as barreiras do pecado, e todas as barreiras que parecem te impedir, então você voará livremente na fé de Deus, sabendo que todas as coisas são possíveis. Então eles dizem que dificilmente não existe nenhum limite para a velocidade do avião. Se não há limite para a velocidade do avião, não existirá limite para as bênçãos de Deus serem derramadas sobre o crente que crê. Agora, quando você lê, domingo nós vamos parar isso aqui, né? Olhando para o invisível, o 44 e o 45, a parte B. Quando você encontra crentes covardes, escravos, prisioneiros, um punhado de empecilhos, um grupo desencorajando. Quando você encontrar essas pessoas que, em vez de te dar coragem, tiram a tua coragem, roubam a tua fé, sabe, aquele fio quando está descascado e ele está tocando na madeira e aquela madeira está roubando a tua energia. Você está animado, está animada. Aí você conversa com um irmão desse, você conversa com um crente desse aí, pronto, acabou. Você fica desanimado. Você fica desencorajado. Você tá com coragem. Você vai sair daqui com coragem. Se você crê na palavra, você vai sair daqui encorajado.
Mas se você encostar com um desse grupo aqui, covardes, escravos, prisioneiros, um punhado de empecilho, um grupo desencorajado e tentam te desencorajar. A irmã Valderina agora nos despede, né? Vamos curvar a cabeça enquanto a irmã Valderina se aproxima. E domingo pela manhã nós vamos continuar, se Deus quiser. Senhor Jesus, eu estava ouvindo uma mensagem de rádio e o pregador estava dizendo: o que nós estamos precisando são de palestras até que nos dê sono, estudo da palavra, demorando, estudando a palavra. Porque essa mensagem, se ela não produzir isso, então a Bíblia falhou. E a Bíblia não pode falhar. Deus não pode falhar. É a única coisa que Deus não pode fazer, é falhar. Mas nós sabemos que existe muitos desses, aquele bando de renegado que aquela rainha entregou para aquele homem que tinha uma visão. E ela entregou os navios para ele descobrir, vir, e estava dizendo que a terra era redonda, que a terra não era redonda, e que tinha um monte de serpente, ia aparecer serpente no mar, ia tragar os navios, e aquela coisa toda, mas ele tinha uma visão. E aqueles homens desencorajados, aqueles prisioneiros desencorajados, escravos desencorajados, querendo desencorajar aquele capitão. Mas ele não creu neles, porque ele tinha uma visão. Ele tinha uma visão. Que o Senhor nos ajude a discernir. Quando se encostar em nós, através essa barreira de som, são vozes. Essa barreira de som são vozes. E nós temos que atravessar essa barreira de som, para que a gente possa velejar tranquilamente, águas tranquilas, pasto verdejante. É quando a gente atravessa a barreira de som, quando o avião atravessa a barreira de som, atinge uma velocidade tão tremenda, que ele atravessa a barreira de som, aí então ele vai flutuando suavemente. Suavemente. Assim é o crente, quando a fé na palavra, quando ele vai crescendo, ouvindo o que é certo, estando no lugar certo, ouvindo a coisa certa. Ó Deus, nós te agradecemos por esta noite e continue conosco. Nós te pedimos, Senhor. Quando a gente fala de fé, eu não estou me colocando como acima de qualquer irmão, de qualquer pregador, mas eu estou falando a verdade. É o que a Bíblia ensina. E nós devemos nos encorajar uns aos outros com essas palavras. Devemos nos encorajar, dar palavra de coragem para o irmão, para que o irmão fique encorajado e ele não se abata. Se ele está passando por muita pressão, se ele está passando por muitos problemas, se ele acha que não vai suportar, não, vamos encorajar o irmão. Não, irmão, é porque você está subindo, é porque você está sendo arrebatado, é porque você está para atravessar a barreira do som. Quando você atravessar a barreira do som, você não vai mais ouvir incrédulo. Os teus ouvidos não serão selados. Teus ouvidos estarão abertos para ouvir a voz de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aí, quando Deus fala, então Ele nos dá fé.
Ele fala, nós ouvimos e Ele nos dá fé na palavra. E a gente fica mais crente. Ó Deus, que a gente possa sair daqui mais crente, mais fiéis a Deus, sem medo, sem temor. E colocarão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados, e ponto final. É o que a Bíblia diz, é o que a Bíblia ensina, é o que Jesus Cristo nos ensinou. Vamos crer na palavra. No nome de Jesus. No nome de Jesus Cristo. Aleluia. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, por me ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz.